Olá, voltamos. Então, a gente deu ideia que a impedância, resistência à oposição, ela é decomposta. Dessa composição você tem uma operacionalização que te permite extrair determinados parâmetros. Esses parâmetros estão relacionados a como está operando a transferência de carga, a resistência da solução, resistência de transferência de carga, a capacitância de dupla camada, tudo fechando num experimento relativamente simples. É simples quando dá certo. É uma maravilha quando dá certo, tá? E isso tem a ver com os circuitos equivalentes. E a lógica dos circuitos equivalentes, vamos colocar aqui, né, que eu não tinha conseguido abrir, então aqui a gente coloca, isso não é VC, isso aqui é EIS. Esse aqui acho que é o quarto. E a lógica desses circuitos equivalentes, para nos propor como que uma célula eletroquímica pode trabalhar, tá bem? Então, o que se chama de circuito equivalente envolve componentes eletrônicos ou eletroeletrônicos, como queira, de circuitos que são componentes comuns. Então envolve, por exemplo, o resistor, pode ser representado, tem duas formas de representação de resistor, né? Essa aqui é uma delas, essa aqui é outra delas, uma segue determinada norma, outra. Você tem também do capacitor, você pode representar o capacitor dessa forma aqui, tem uma outra forma de representar também. E você pode representar também um indutor. O indutor é representado com uma bobinazinha assim, tá? Ocorre que para eletroanálise o indutor para nós não é muito importante. Então o que é importante é o resistor e o capacitor. Então a isso segue-se a seguinte pergunta: qual o arranjo? Qual o arranjo? Porque a depender desse arranjo, esse arranjo pode ser em série, em paralelo. Tá certo? O que a gente está falando? A gente está falando que você pode pegar aqui, deixa eu descer para cá, você pode pegar aqui, exemplificando, um resistor e colocar esse resistor em série com um capacitor. Tá? Isso seria uma representação em série. Ou você pode pegar em paralelo um resistor, e esse resistor pode estar em paralelo com o capacitor. Quase que eu errei aqui, com o capacitor. Então aqui você tem paralelo. Só que a grande graça, da eletroanálise é que esses sistemas, eles são sistemas puros, muito bonitinhos, mas que não prestam muito para diagramação, por assim dizer, e obtenção de parâmetros. Então o que importa muito são sistemas mistos. Esses sistemas mistos importam mais. Nesses sistemas mistos você tem, aqui já está embaixo, então vou colocar um pouco aqui para cima. Nesses sistemas mistos, vou botar aqui, sistemas mistos. Vou mostrar um aqui, uma representação clássica deles. Você pode pegar aqui um resistor e colocar esse resistor em conjunto formado, tá, por um circuito paralelo de um resistor a um capacitor. Esse circuito talvez seja o circuito mais publicado que existe em eletroquímica, quando se estuda impedância, esse chamado circuito de Randles. É o mesmo cara lá do Randles-Sevensky, né? O cara estudava tudo. Tá? Circuito de Randles. Nesse circuito de Randles, você tem esse primeiro componente representando a resistência da solução. Esse componente representando a resistência da transferência de carga, ET. E esse outro componente aqui representando a capacitância de dupla camada. Então, quando você realiza um experimento que fecha esse circuito misto, por exemplo, numa representação como a representação de Nyquist, em que o parâmetro dado é do eixo real resistivo, né? Esse aqui é um eixo resistivo. Resistência dada sempre em ohms. E esse aqui é um eixo de reactância, reativo. No caso, reactância capacitiva, que também é representado em ohms. Você tem alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Se for algo presente em solução, muitas vezes te dá um fenômeno parecido com esse daqui, ó. Aliás, não é esse daqui não. O Randles não é propriamente isso não. Esse aqui é um pouco mais sofisticado.
ele forma um semicírculo aqui. Aonde? Deixa eu representar aqui em amarelo. Será que eu consigo representar em amarelo? Consigo. A resistência de solução normalmente é somente esse segmento aqui que você detecta graficamente. A resistência de transferência de carga vai pegar o diâmetro todo aqui do semicírculo. E a capacitância de dupla camada, como a gente já tinha colocado um pouco antes no outro vídeo, ela é inferida a partir dessa relação de RCTC aqui, né? Onde o ômegazinho aqui é o 2πf. Né? Então, quando você tem a frequência, você detecta esse ponto máximo e você arranca esse CDL daqui, capacitância de dupla camada. Tá certo? Na realidade, esse R aqui, pode ter ou pode não ter, tá bom? Eu vou manter ele aqui, pode estar errado, mas acho que não, capaz de estar certo. Tá certo? Então, aí você tem um tipo de sistema misto. Nem é um sistema mais complexo. Você pode ter ainda aqui um outro componente, vou colocar aqui em verde, faz um desenho mais ou menos assim, que é relativo ao componente do Warburg. E esse Warburg pode ser representado, sei lá, se a gente colocasse um pouquinho modificado esse CDL aqui, ó, é como se você colocasse uma representação mais ou menos assim. Ele parece um capacitor, mas não é propriamente um capacitor. Esse componente de Warburg é bem interessante, porque ele diz respeito à transferência de carga que ocorre em sistema redox, na solução. E está associado a uma dimensão, deixa eu colocar com outra cor, que cor sobrou aqui? O azul. A uma dimensão, que se a gente colocar aqui uma subdivisão, está sob controle de transporte de massa. Controle de transporte de massa. Ao passo que para cá, ó, né, você tem uma divisão, portanto, para cá e para cá. Para cá você tem apenas o semicírculo, um controle cinético de transferência de carga. Tá? Algumas dessas informações você detecta com voltametria, mas quando você quer capacitância de dupla camada, você consegue pegar por voltametria, você até consegue pegar por voltametria, mas com mais precisão você detecta por sistemas de impedância eletroquímica, tá certo? Apenas como forma de ilustração, indo aqui para a representação que a gente tem, os sistemas de circuitos equivalentes, ó, esse daqui é um circuito parecido com aquele circuito de Nyquist, aliás, dá o nome do sujeito, inclusive, né? Deixa eu diminuir um pouco aqui, ó, que é o circuito de Nyquist. Então, aqui é uma representação clássica de Nyquist, isso aqui é o Z real. Opa, eu estou com um negócio aqui para escrever. Vou colocar aqui. Esse aqui é o Z real, esse aqui é o Z imaginário. E você tem um semicírculo, só que com a presença de uma bobina aqui, ó. Você tem a presença de uma bobina, você tem, portanto, um indutor, você tem uma deformação nesse semicírculo. Aqui já é uma outra representação de resultado, em que existe um componente de Warburg. Esse componente de Warburg tem um valor elevado, tá? E tem uma unidade um pouco diferente, mas é um circuito parecido com Handels também, porque você tem um resistor, um capacitor, um resistor em série com um circuito paralelo de resistor aqui e capacitor aqui e mais o componente de Warburg que forma. Esqueci de falar, uma coisa até importante que se diga, não se esqueça, que quando esse sistema aqui é muito perfeitinho, esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus. E há outras informações que são retiradas no intercepto daqui em relação à capacitância de dupla camada também. Então veja que nos estudos de impedância, um pouco diferente de voltametria, que voltametria você pega parâmetros e tenta transformar em retas, né? E obter os parâmetros dessas retas. Em impedância você obtém curvas e a geometria dessas curvas te infere também sobre o mecanismo que opera no sistema. Então essa aqui é uma representação de Warburg, essa aqui é uma outra representação, já no circuito de Handels mesmo, mas também com componente de Warburg aqui, certo? Aqui você tem praticamente aquele desenho que eu fiz, ó, isso aqui vai compor um ângulo de 45 graus, e essa outra aqui já diz respeito a uma difusão limitada, então o arco, isso aqui também é muito importante, quer dizer, o arco ele pode ser assim, o arco pode ser assim, o arco pode ser assim, e a forma com que esse arco se mostra, desde que esses eixos tenham valores iguais, né? Porque se eu pegar, por exemplo, um círculo perfeito assim,
É importante falar. Falar em algum lugar aqui e escrever também. Se você pega algo bonitinho desse jeito e estica esse eixo aqui, ó, aí esse eixo, se você ou amplia muito o eixo da ordenada, ele vai ficar assim. Né? E isso, algumas revistas, elas não aceitam que você tenha eixos com valores distintos, já que os eixos são medidos em ohms, diz respeito à resistência e à reactância. São medidos em ohms, é a mesma unidade. Então você coloca os mesmos valores, a mesma faixa, para poder obter uma geometria mais precisa. Tá bem? Aqui bem interessante, ó, quando você tem um sistema, isso para voltametria você já não consegue pegar. Aqui você tem um circuito elétrico, deixa eu ver se tem uma legendinha, esse não tem legendinha. Você tem um circuito elétrico, nossa, esse negócio é difícil de enxergar, passar para cá, um verdão, ó. Ó, o verdão também dá para ver. Ó. Você tem um circuito elétrico composto por dois semicircuitos, por assim dizer, e cada semicircuito desse está associado a um semicírculo, que está associado, por sua vez, a uma capacitância de dupla camada própria, uma resistência de transferência de carga própria e um ângulo de fase próprio também, que é detectado numa representação do tipo de Bode. Isso aqui, se fosse representar em Bode, né, você tem, por exemplo, log da frequência aqui, e aqui você tem impedância, você teria uma primeira constante de tempo, né? Primeiro fio associado aqui, e aí você teria um segundo associado aqui. Então você tem riqueza informacional que pode ser detectada por esses sistemas. E aí vai da imaginação, você monta o circuito que bem lhe couber. Esse circuito, se não me engano, ele recebe o nome de Voigt. Se não me engano, é o circuito de Voigt. Não tenho certeza não, tá bem? E aí você tem vários circuitos que são representados e depende da imaginação. Mas como eu disse, eu vou arriscar dizer isso, a imensa maioria dos circuitos que estão publicados são apenas derivações do circuito de Handels, que é aquele circuito um pouco mais simples de um resistor em série com um capacitor e um resistor paralelos. Tá bem? Bom, nos veremos então para discutir um pouco mais sobre isso, realizar alguns exercícios e utilizar softwares de simulação de impedância, que são a grande brincadeira também depois, para verificar esses parâmetros, resultados e compará-los com literatura.